Você perguntou por que eu abri muito. Na casa da funcionária, depositou um atestado de 8 dias. Uma vez, eu vou te ensinando de cabeça, amor, vai pegar no lugar. Mais uma vez, eu vou te ensinando de cabeça, amor, vai pegar no lugar. Mais uma vez, não. Função de casa aqui. Você sabe por que a Austrália tem tanto bicho esquisito? Como esse morcego, caralho, aranha mais letal do planeta, o isolamento geográfico dessa porra favoreceu o surgimento de animais esquisitos pra caçante, ou simplesmente predadores excepcionais como tubarões e crocodilos de água salgada. Por isso, muitas espécies só existem lá. A Austrália foi a primeira posição a se separar da Argélia há milhões de anos. Se liga na distribuição das serpentes e aranhas letais. Crocodilos de água salgada de território dos continentes. A Austrália não é para amadores e tem um deserto imenso que ocupa cerca de 70% do continente. A maioria das cidades está próxima das praias e florestas, e essa aproximação facilita a entrada dos bichos no perímetro urbano. Ou seja, você teria que enfrentar um canguru por dia para sair de casa. Agora me diz, vale a pena passar por isso tudo para morar no país com o maior salário mínimo do mundo? Eu acho que não. Você sabe por quê? Se agora nunca mais. Já cobrou, jogou na área. Vai começar. Agora gol. Veio o passe, Kardec. O caramba, Kardec. Porra. Tá debaixo do gol, Kardec. Tá de sacanagem. Ô, gente, o Kardec. Não é possível, não. Vem o Flamengo no contra-ataque. Cara, fogão debaixo do gol, Pedro. Isso não é possível. Olha o Flamengo. Driblou. Vai matar. Por cima. Gol do Flamengo. Parabéns, Kardec. Parabéns, Kardec. Parabéns ao Kardec. Conseguiu perder um gol sem goleiro. Gol feito, pô. Enche-se agora, meu filho. Se for agora, nunca mais. Já cobrou, jogou na área. Vai começar. Agora gol. Veio o passe, Kardec. O caramba, Kardec. Porra. Enche-se agora, meu filho. Se for agora, nunca mais. Já cobrou, jogou na área. Vai começar.
Da Copa do Brasil é a menor chance. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite. Oi, como é que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Eita, Jesus. Minhas crianças passaram bem. A criança. Boa noite. Tá te chamando de criança, se eu estivesse falando isso com os adolescentes lá que eu já dei aula do colégio do meu filho, minha Nossa Senhora, só faltava apanhar. Só faltava apanhar, porque ele não gosta de ser chamado de criança, não. Sério, né? Cara, fudeu o filho ainda. Que coisa. Você tem problemas? Então o senhor acha que depois de tanto tempo basta dizer que é o pai deles, que tá tudo bem? Eu sou o seu pai. Não é não. Meu pai morreu. A estudante já me disse. Isso aqui é safado. Isso é um safado. Os acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Então a gente poderia começar... Só um segundo, gente. Foi um negócio que eu tinha, que estava errado. No Brasil, e foi um acidente em 1996, em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Então, ele, na decolagem, aconteceu a abertura do reversor. Quando ele chegou em Congonhas, a tripulação Hoje é aqui um que negocinho. pegou esse avião já tinha reportado um problema de autothrottle. Vou explicar o que é autothrottle. O avião, os motores... Só um negocinho. E aí, gente, como é que vocês estão? Tão bem? Como é que estão lidando com as coisas? Ainda com dor de cabeça, né, gente? Com a disciplina. A Bia está presente. Eu não sei se é Bianca. Estava falando com o Jorge. Você já conseguiu encontrar o negócio dos testes?
sei se foi, se foi ela. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes eu não reconheço vocês, gente, no WhatsApp. Eu não conheço, não consigo reconhecer. Fica Bia, eu não sei se Bia é de Bianca, de Beatriz. Eu acho que é de Bianca. É Bianca? E Jorge? Jorge também não tá ali. Ah, pronto. Eu consegui achar o que você estava procurando no livro. Porque se não conseguiu, tá disponível. Eu achei aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Rosineide. Ó, Bianca, Boa noite, tudo bem com a senhora? graças a Deus, está tudo em paz. E com você? Bem? Tá tudo bem, graças a Deus, professora. Que bom. Aqui, ó, Bianca, não sei se você já conseguiu encontrar. Aqui vem falando sobre os testes, tá? Os 3 tipos de teste. E aí, discriminativos, descritivos e escalas. E 14. Lá embaixo, na 17, ele fala sobre a descrição desses discriminativos. E aí ele fala sobre alguns. Eu não sei se vai te ajudar, porque como eu não sei qual é a pergunta, o que está perguntando, né? Mas aqui tem essas informações. Veja se lhe auxilia de alguma forma. É na página 17, na página, na página, eu perdi, na página 14, 16 e 17. 14, 17 e 18. 17 e Oi, 18. Pro, boa Isso. noite. Oi. Sim, eu olhei essa parte aí. Aí eu fiquei na dúvida ali, essa questão. E eu olhei essa parte de teste triangular e teste 2 em 5. Eu acho assim, porque ficou meio confuso entre o triangular e o 2 em 5. Aí eu revi A minha dúvida algumas pesquisas, aí eu botei o 2 em 5. Eu acho que cabe mais, se recai mais. ela tá com uma pegadinha realmente essa. Tá, né? Tá? Fica bem confuso. A Bia também reclamou a mesma coisa, tá? Ela tá. Porque ela começa como se fosse um 2 em 3, 2 em 5. E embaixo ela entra por tipo uma pareada, uma com a outra. Sei. Tá? Então a pergunta ela é dúbia. Eu não sei se ele está Ah, falando, porque ele conta toda uma história para chegar embaixo e ele mudar. Ele faz uma pergunta, entendi. entende? Então ficou uma coisa bem dúbia. Eu estou com essa dúvida, a Bia está com essa dúvida, e agora a Bianca está reportando também que está com essa dúvida. Então eu acho que, porra, é muita gente com a mesma dúvida. O que eu recomendo, abra o atendimento, faça rapidinho, printa a questão e manda. Porque se ficar meio que na dúvida, eles são obrigados a anular e dar o ponto. Entendeu? Porque, Se não fica claro, eles são obrigados a fazer isso. quero ver, Certo? Érica, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Tá, depois eu vejo aqui. Deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Tá me ouvindo? Eu tô, mas eu sou péssima ouvindo. Tá, veja bem. Ele diz aqui assim: uma empresa de bebida está avaliando a consistência do sabor de seu suco de laranja produzido em 2 plantas de fabricação diferentes. Então, ok. Recentemente, a planta B mudou um dos seus fornecedores de concentrado de laranja e os gestores querem ter certeza que essa alteração não afetou o perfil sensorial do produto final. Para testar essa hipótese, foi realizado um experimento sensorial com provadores treinados. Cada provador recebeu 5 amostras de suco de laranja, sendo que 3 amostras vieram da planta A, com a fórmula original, e 2 da planta B, com o novo fornecedor. Os provadores foram instruídos a identificar qual das 2 amostras pertenciam à planta B.
sem saber previamente o número exato de amostras de cada fórmula. Como esse, eles não receberam 5? Tá? Já começa aí. Sem saber previamente o número exato de amostras de cada fórmula. Considerando as informações apresentadas, discorra sobre qual teste discriminativo foi utilizado, o objetivo do teste e os possíveis riscos de sua utilização. Tá? Então, é aqui que eu estou colocando. Primeiro ele fala em 2 e 5. Tá? Entendi. E embaixo ele coloca: os provadores foram instruídos a identificar quais 2 amostras pertenciam à planta B. Quais são as opções que eles dão? Eles dão opção nessa? Tem opção, o teste, é a prova discursiva. Ah, é discursiva? Sim. Ó, eu vou ser sincera. Você deu uma olhada nesse teste 2 em 5? Eu olhei. Bom, se eu pegar o teste 2 em 5, ele vai me dar mais ou menos isso aqui. Tá? Só que aqui é o que eu falo. Os provadores foram instruídos a identificar quais 2 amostras pertenciam à planta B, sem saber previamente o número exato de amostras de cada fórmula. Ele não diz aqui em cima que foram 5? Isso. Porque aqui, ó, no teste 2 em 5, ele avalia 5 amostras. Sim. Certo? Se há diferenças sensoriais entre 2 produtos. Eram 2 produtos. Inicialmente, a gente fala em quê? 2 produtos. De uma empresa e de outra, não é isso? Não. É a mesma fábrica. Não, foca. É a mesma fábrica, sendo que 2, vamos dizer, duas unidades diferentes. Tá? Cada, ele diz, né? A planta B mudou um dos fornecedores de concentrado de laranja. Tá? A planta B. Né? Então ele tinha a fábrica A que produzia, que mandaram mandou 3 amostras. E a B mandou 2. Por isso que eu acho que é assim. Por causa disso. Porque são 5, no total são 5 amostras. Porém, pode olhar que fala exatamente falam exatamente das 5 amostras, sendo de 2 produtos distintos, o A e o B. Não, produtos não, mesmo produto. São 2 fábricas Não, meu amor, distintas. mas não são de locais diferentes, então são variações de um produto, não é o mesmo produto. O mesmo produto é o mesmo produto, produzido pela mesma pessoa, pelo mesmo produto, no mesmo lugar. Aí esse é o mesmo produto. Se ele é produzido já em outro lugar, e aí ele menciona isso, não é? Tá. Então, Na fábrica B. Então a resposta só chega a ser uma conclusão, 2 e 5. Eu acho, tá? Mas eu vou ser bem sincera. Eu só digo alguma coisa se eu ver a questão. Porque, como assim? Eu vou ser bem sincera, Jorge. Eu tenho uma memória muito visual. Então, às vezes, eu identifico erros ou falhas quando eu vejo. Você falando para mim, eu absorvo as linhas gerais. Eu não consigo absorver os detalhes, tá? Tá aí a Por isso que você pergunta. falou. Tá aí a pergunta no chat. Já que você Ah, não no chat. ouvir. No chat. No chat ou no WhatsApp? No chat. Pronto. 2 plantas de fabricação diferentes. Então, são 2 produtos distintos. São 2 plantas de fabricação diferentes, são 2 produtos. Né? Quando eu falo produtos diferentes, né?
A resposta aqui é 2 em 5. É 2 e 5. É 2 e 5. É 2 e 5. É porque, como eu disse, a pessoa tem que prestar, o detalhe, tá? Aquela minuciosa, aquela coisa bem detalhezinho. Porque os testes, em geral, eles são muito parecidos também. Inclusive, você fazendo, tá? Você vai fazer análise sensorial. Eu não sei se alguém que já fez alguma vez análise sensorial. É difícil, gente, pra caramba. Eu já fiz análise sensorial e é uma coisa que chega mais pra frente e você já não sabe nem o que foi no início. É bem assim, complicado. Por isso que testadores, geralmente, eles são bem treinados, precisam ser bem treinados para dar certo. Mas eu colocaria esse, 2 em 5. Colocaria ele 2 em 5, vou ser bem sincera. Mas, mesmo assim, se houver qualquer coisa, você achar que ainda está em Não, dúvida, inclusive eu conversei com a Bia e nós chegamos a essa conclusão. conclusão, né? Eu acho que é, gente. Dentro do que está e sai o que está escrito. E como é a descritiva, né? É a dissertativa, eu acho que ela não. Ele não fala mais nada. Considerando as informações da presente discorra sobre qual teste descritivo foi utilizado, o objetivo do teste, os possíveis riscos de sua utilização. Pronto. É basicamente isso. Ele vem mais para você falar sobre o teste. Sim, sim. Sobre o teste, explanar sobre ele. Né? Então, ele é bem sucinto. Vamos lá, gente. Quebrei a unha. Que legal. Vamos lá, gente. Gente, nós vamos começar hoje a imersão profissional, tá? Imersão profissional nesse semestre, como estou com gente hoje. Imersão profissional nesse semestre, ela tem, como sempre, uma variação das outras imersões, mas muito próximo do que a gente já vinha fazendo. Né? Lembra que eu falei para vocês, no semestre passado, que a imersão do primeiro período, do primeiro módulo, era uma imersão um pouco mais simples, que era o mapeamento. Depois a gente teve mais entrevista, a gente teve a visita técnica, né? Depois a gente teve uma entrevista, que foi a do último semestre. E agora a gente já vai ter um pouco mais elaborado, tá? Eu tentei fazer ao máximo, fazer o material bem assim, bem completo e ao mesmo tempo que fosse bem objetivo no sentido do que precisa ser feito, tá? Nós vamos ter duas etapas para abordar especificamente, eu digo duas etapas porque são as duas principais etapas para abordar a imersão profissional, certo? Que será de hoje e da próxima aula, o próximo encontro, que será dia 18. Tá certo? É importante que todo mundo coloque aí no seu calendáriozinho os dias e tenha lá no material que eu produzi, no material que eu formatei, tem as datas dos encontros e a data da socialização, certo? E aí, por causa disso, eu peço que todo mundo tenha bastante cuidado para a gente não se enrolar, não bagunçar. Uma coisa que eu queria perguntar, eu não estou vendo aqui nenhum nome diferente. Mas tem alguém que não é da turma? Eu não estou vendo. Mas vou perguntar mesmo assim. Acho que todo mundo já era da turma, né? Todo mundo o pessoal, os nomes praticamente estou reconhecendo todos. Por que eu estou perguntando, gente? Porque saíram jogando alguns alunos de outras disciplinas, de outros cursos, na disciplina, e aí para não ter problema, né, de não ter alguém que não é da turma da gente, que não tem foco em gastronomia, tá? Gente, ainda só um segundo. Eu vou rapidinho no banheiro, tô tomando muita água hoje, e muito chá, e aí eu preciso ir no banheiro antes de começar, para não ficar agoniada. Tá? Só um segundo. Que eu tô chegando em casa, aguarda uns 10 minutinhos. Hã? Tá chegando em casa? Aguarda uns 10 minutos que eu não posso perder a aula. Tá chegando, que eu vou no banheiro.
Boa noite, colega. Qual é a disciplina que eu entrei agora? Boa noite. Boa noite. Qual é a disciplina que está começando hoje? Emersão, deixa eu ver. Não, profissional, né? Profissional. É. Ah, mas ela ainda não falou nada não foi, amiga? Não, Ah. ela vai começar a explicar agora. Tá bom, obrigada. Nada. Gente, vocês conseguiram abrir as provas de vocês? Eu fiz a primeira avaliação, a segunda não abre de jeito nenhum. Já fiz a discursiva, já fiz a do pulo ou a do polo, mas a segunda, minha filha, não abre de forma nenhuma. Eu consegui fazer todas. Esperando o resultado, que eu sei não vai ser muito agradável, porque estava muito bagunçada a prova. Todas elas estavam muito bagunçadas. Mas mesmo bagunçada assim, demais, terrível. Só que mesmo assim, a segunda eu não consigo abrir, não abre, não. Tem um erro e não abre a prova, imagine. Pois é, a do polo eu tive que cancelar, a menina teve que remarcar para mim, aí veio toda falando sobre cervejaria, sendo que as outras eu tinha feito todas sobre vinho. Aquela questão lá. A minha do polo foi a melhorzinha que eu achei, porque as outras só pela misericórdia, mas tinha que fazer. Mas a segunda avaliação não abre de jeito nenhum. Pois é. Francinete? Oi, estou fechando aqui, professora. Não, é justamente para falar sobre isso. Que abra um chamado, tá? Não, eu já fiz todas as provas. Não, mas se você se sentiu prejudicada, mesmo que já tenha gerado a nota, gente, tá? Mesmo que você já tenha gerado a nota, vocês abrem chamado. Além disso, mesmo que você tenha sido bom, tá? Mesmo que tenha sido, que você tenha tirado 10, acho que foi, não sei, foi Regimar, alguém, eu sei que teve uma pessoa que tirou 10, aí fez a prova, tirou 9, foi 10. Se você viu erros grotescos, dificuldade em acessar, abra um chamado. Sabe por quê, gente? Porque, assim, foi um erro e precisa ser corrigido, mas muitos dos erros, principalmente de sistema, só consegue corrigir quando eles sabem aonde corrigir, o que foi, entendeu? Então, assim, todo mundo que teve algum problema, mesmo que tenha tirado uma nota boa, pode abrir o chamado, reclamando que, olha, eu fiz a prova foi boa, porém, aconteceu isso, entendeu, gente? Eu sei que vocês estão finalizando o curso, mas tudo isso auxilia aos próximos alunos e auxilia também a quem ainda for ficar para pagar disciplina ou extensão, entendeu? Porque aí são solucionados esses problemas. A gente teve... Eu não sei, gente, onde que estava a falha, né? Onde foi o caminho da falha, mas o que eu percebi é que o que pareceu é que o professor dessa disciplina, ele ficou achando que era só cervejaria. Eu não sei por quê. Ele achou isso. Vocês vão observar alguns erros. Foi ele, inclusive, que fez o material de imersão. E vai ter erros em imersão. Tá? Então, o material de imersão, vocês vão ler o que tem lá na trilha. Eu vou até abrir, vou mostrar para vocês. Porém, eu reformulei algumas áreas, certo? Alguns materiais. E aí, vocês vão fazer por essa reformulação minha. Eles vão ver lá, não sei se eles vão colocar o meu material na trilha. Eu sei que alguma coisa eles... eu falei hoje, eu disse, olha, não tem uma lógica de fazer sobre cervejaria, né? A harmonização, o uso
A harmonização, ela não se trata apenas de cervejaria, de cerveja. Além disso, ainda tem a questão de que nem todo mundo tem acesso a ambientes que produzam ou que harmonizem com cerveja, né? A gente sabe que a grande maioria dos sommeliers ou pessoas que trabalham na área gastronômica, na parte da harmonização, elas têm mais conhecimento em vinho do que em cerveja, porque cerveja é uma coisa mais recente, né? Então, eu não posso exigir dos meus alunos que eles só falem se fosse de cerveja. Então, aí eu já falei, aí ela disse, não, é você que vai avaliar, formule o material, faça, né, desde que seja dentro da patronagem, né, o que precisa ser cumprido da disciplina, né, dos materiais que precisam ser produzidos, mas pode fazer, eu digo, tá certo. Então, foi o que eu fiz. Então, o material que vocês vão ver vai ser um acúmulo de material que eu tenho de outras turmas, de outras disciplinas que formatam a disciplina e a parte de harmonização, tá? De bebidas, e especialmente de cervejaria, de cerveja e vinho, certo? Francinete, quer falar alguma coisa? Está com o áudio aberto? Não, professora, abri sem querer. Desculpa. Não tem problema, não. Eu acho que às vezes a pessoa fala e não sai. Oi, Jorge, fala. Essa situação da segunda avaliação, como é que vai resolver isso? Da segunda avaliação, você abriu o chamado? Tá dando... Não, mas não é. A questão é que ela aparece ali o tempo todo que ainda estamos com problema. Jorge. Sim, não. A questão é assim, quem não conseguiu fazer, preste atenção. Quem não conseguiu fazer ela, certo? Quem não conseguiu fazer ela ainda, ou está dando que está fechada, que você não consegue abrir a questão, se abriu e ela está com falha, abre o chamado. Se você já abriu o chamado, aguarda, porque eles estão tentando resolver, entendeu? Porque eles estão tentando resolver. Como eu disse a vocês, quem conserta a pergunta é a pessoa que está elaborando o material. Eu não sei se eles conseguiram diretamente com o professor, ou se viram uma outra pessoa para corrigir. Só que quem coloca no sistema, quem gera o sistema, não é nem o professor, nem a parte de coordenação, é o pessoal de TI. Então, leva um tempo, tá? Então, só quem já abriu o chamado, aguarda que o chamado ele vai ser atendido. Como não aconteceu só na turma de vocês, mas foram todas as turmas do 4º módulo de gastronomia, então é muita gente. Então, eles estão atendendo. E uma coisa que eles pediram para frisar é que todas as questões que forem anuladas, certo? Mesmo que tenha sido Jorge pediu a anulação da questão 2, pediu essa. Não importa, vai ser anulada. Se está irregular, se está incorreta, ela vai ser anulada para Jorge e para todo mundo que essa questão, igual a de Jorge, caiu. Então, não vai ser anulada só a de Jorge. Vai ser anulada todas, tá? Todas de todo mundo, que é igual, certo? Então, quando um faz uma solicitação de uma questão errada, ela não só beneficia ele e todos os outros colegas que tiveram aquela mesma questão. Lembrando que as provas são banco de questão, e é como se fosse um sorteio eletrônico, tá? Quando o Jorge aciona a prova dele, ele abre o X número de questões dele. Cléria, abre o X número de questões, que podem ser igual ou pode ser diferente. A prova, ela nunca é inteiramente igual, tá certo? Fala, Maria Ventura. Vamos, filho. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu tô com o mesmo problema do Jorge aí, ó, não consigo fazer minha avaliação a partir da segunda. Pronto, aí você abriu o chamado? Não, eu não abri chamado, mas como eu vi lá no grupo que eles estão em questões de correção... Aí você abre o chamado só comunicando, olha, não, a prova número 2 não tô conseguindo abrir, tá? E aí fica na guarda, mas abre o chamado, na dúvida você abre o chamado. Porque eu fico preocupada, porque o Poli esses tempos me mandou uma notificação que quem atrasasse, passasse do dia de fazer a avaliação,
Ia ter que pagar lá R$ 50 para poder reabrir a avaliação. Não, mas aí é isso aí, gente, é quando você tem o seu cronograma e você não cumpre, não é vocês. É uma falha da instituição. Então, a instituição é que tem que resolver. E ela não pode penalizar ninguém, principalmente nessa disciplina. Ninguém. Por quê? Porque foi negligência, foi literalmente negligência. Né? A gente sabe que erros são humanos, só que o problema é, alguém precisava ter verificado, e não foi verificado, né? Então, precisa ser corrigido, tá? E amanhã é o prazo, né? Obrigada. Então, não, mas aí não tem problema, eles estendem os prazos, eles reabrem prazos, não se preocupe em relação a isso, porque eles sempre reabrem. Mandar um comunicado para todo mundo. Fica meio no ar assim, ninguém sabe, sobra ali, não acontece, ninguém vem dizer aqui, ó, gente, vamos fazem live de um monte de bobagem aí, vamos fazer uma live aí explicando a situação. É porque, como é de um curso só, eles... Que processo. Não importa. Oi, Vanessa. Não, eu sei. Eu tô dizendo isso da vias gerais, entendeu, Jorge? Tô falando de vias gerais. Mas, quando eu falo de vias gerais, as lives, a grande maioria das lives são feitas justamente com esse público, com a gestão, né? A coordenação geral. E aí é justamente isso. Eu entendo e até acho que deveria ter, entendeu? Não tô desconsiderando, sabe, Jorge? Mas, como não teve, não houve, e aí eu tô tentando fazer o máximo que eu posso para auxiliar vocês. Não, você não tem culpa nenhuma. Não, eu sei. Não, eu tô dizendo assim, que eu tô... nada a ver com isso. Né? Você, muito pelo contrário, ainda deu aí uma lambuja pra gente aí de um ponto aí para fazer esse relatório. Né? Então, acho que professor, pelo contrário. Oi, Vanessa. Em questão desse relatório, do relatório, eu tô com um problema porque eu mudei de cidade e eu fiquei sem internet aqui, só fiquei com a internet do WhatsApp. E eu não assisti. Aí como é que eu faço? Tá gravado, alguma coisa assim? Não, aí não foi gravado porque não foi feito. Primeiro que não foi feito comigo. Meu celular não tinha suporte, vamos dizer assim, de bateria para fazer. Então foi no celular da Mônica, né? E aí aquela mesma regra, que quando é aula, que ela estava dando uma aula para a turma dela, entendeu, gente? Quando é aula, a gente não pode gravar, a mesma premissa, né, que a gente não pode gravar. E aí, o que acontece? Ela, obviamente, não gravou, e eu também não poderia solicitar dela isso. E o que acontece? O que você pode fazer, que foi o que eu orientei para todo mundo que não pôde assistir? Você tem vários colegas que assistiram. Então, chama, vê quem é que assistiu, certo? Dá uma cutucada, uma perguntada. Eu também postei alguns vídeos e algumas fotos com nome no grupo do WhatsApp. Com nome, por exemplo, um tipo específico de comida, e eu botei a foto e botei o nome. Além disso, existe o site da Oktoberfest, e que tem, obviamente, a Oktoberfest desse ano, que tem imagens, tem vídeos, tem um monte de coisa que você pode, né, acumular conhecimento. A partir disso, você consegue fazer. Certo? Tá ok, então. Certo. Eu botei na minha que a gente dançou lá, que a gente pulou. A gente dançou, não foi? Você tem que ler, eu vou ler. Se preocupe não que eu vou ler. Botei lá. Participou. Como é que é a centopeia? A centopeia. Jorge, eu vou dizer assim, não, gente, só estiver... o Jorge é de Santa Catarina, assim, o Jorge mora em Santa Catarina, mas ele não é de Santa Catarina, né? É um carioca. Mas, gente, se tiver alguma pessoa que é alemã... Gente, assim, achei bonita a festa, muito organizada, mas que ela é muito diferente do que as festas que tem por aqui. É muito... Eu achei tão bonitinho, Jorge. Tô esperando, olha, tô dando um tempinho, porque Regimar tava chegando em casa. Regimar, chegou? Bichinho, tava chegando em casa correndo. E eu achei super, assim, achei bonitinho. Mas é uma festa. Chegou? Chegou. Pronto, vamos começar. Mas assim, eu achei uma festa muito...
porque assim, gente, festa aqui é aquele processo. Se for uma festa de carnaval, é festa de carnaval. E aqui, festa de carnaval, aquele mundo, todo mundo pulando junto, é muito beijo, é muita abraço, é não sei o quê. É festa de carnaval. Que aqui no meu interior nem tem. Mas, tipo, aqui no interior é festa. Festa de São João, festa de aniversário, festa de casamento. Bota as músicas, todo mundo dança agarrado, é forró, é brega, é não sei o quê. Eu achei tão bonitinha a centopeia, Jorge. Achei tão assim. Mas você não ficou até o final, ficou à noite, entrou pela noite, não? Aí eu fiquei. Mas, Érica, ali tem 4 ou 5 bandas tocando, cada pavilhão toca uma música aí, um é rock. Jorge, olha, se eu disser a você que eu vi apenas, pode até ter tido mais, mas eu vi apenas um casal beijando assim, bem vigoroso, na festa inteira. Eu achei muito interessante, gente, Tu ficou até o final? Nesse dia aí, eu fiquei mais uma hora. Acho que fiquei mais uma hora. Mas segunda-feira, tu tem que ir na sexta, onde o pau quebra a sexta. Não, mas eu não fui na sexta, Jorge. Eu fui na sexta. Lembra que eu perdi o voo? Eu consegui perder o voo, gente. Eu perdi o voo. Em Pernambuco é mais sem vergonha, aqui o pessoal é mais comedido. Olha, Jorge, tu carioca falando isso. Olha. Eu achei super bonitinho, gente, mas eu achei, tipo, festa de criança, não vou mentir. Tinha cerveja, tinha um povo bebendo, tinha bastante bebida. Mas eu achei, assim, a interação das pessoas, sabe? Bom, gente. Os casazinhos eram, tipo, segurando na mãozinha, era uma coisa tão meiga. Só um minutinho, Érica. Pessoal, vocês não entenderam nas letrelinhas que tudo que ela queria era dar uns beijos na boca e os alemães são meio devagar? Então. Eu não daria nem para dar cheiro, quanto mais beijo, porque são devagar e meio. Desculpa aí, tem algo alemão, devagar e meio. A norma, cadê a norma? Norma não está hoje, norma não está. Apareceu. É porque a norma não está. Na norma ia dizer o que eu estou dizendo. A norma é casada? Ia confirmar o que eu estou dizendo. A norma é casada? Não, mas não. Não, é não. Ah, não? Ah, tá. Norma é não. Norma é solteira. Ah, tá. Não, mas o que eu achei interessante, gente, não é especificamente, mas é essa diferença de nuance, porque assim, mesmo quando você é aqui, mesmo quando você não tem intenção, né, de namorar tudo, mas a dança é uma dança mais junta, é mais coloroso, é mais, sabe, junto, meio... É mais quente. Então, a Tânia já descreveu aí que é o que eu tô falando. Mas, gente, vocês querem alemão, que é povo mais frio que alemão, gente? Eles não são alemão, gente. Eles são brasileiros, gente. Eles são meio só. A mistura. É mistura. E se perdeu o resto, foi. E vai pra Pomerode pra tu ver. Eu fui. 10 vezes pior. Eu fui pra Pomerode também. Parecia... uma vilinha de boneca, tudo muito bonitinho. Tudo alemão, ali alemão. Muito romântico, Érica, muito romântico. Tudo muito romântico. Não sei bem disso, não. É mimosinho de casa de boneca, não vou mentir. Mas é assim mesmo, lá também é assim. As cidadezinhas que eu passei é assim. Tá vendo? Cléria, vamos lá, se você for reprovada por até, com a média acima de 5,1, só você solicitar reposição, aí você não paga nada, tá? Se for abaixo desse valor, você vai pagar novamente a disciplina financeiramente. Mas, às vezes, se você der uma chorada no colo, eles às vezes arrumam até a disciplina para você pagar. Aí, como é que faz? Você vai... Se a nota foi maior que 5,1, pelo teu sistema mesmo, você vai em ajustes de disciplina no teu Leo App, e aí vai ter lá, inclusive, a disciplina que você já foi aprovada. Mas tem que finalizar o semestre, tá? Se foi nesse semestre, precisa primeiro
finalizar o semestre para você fazer essa solicitação para o próximo semestre, tá certo? Aí, se você for, tiver com a nota e precisar pagar, o que eu recomendo? Vai dar uma chorada no colo. Recomendo você, por exemplo, chora, quer dizer, diz que quem não chora não mama, é desse jeito. Menino só consegue mamar quando tá chorando, então... Eu estou conversando com eles aqui do Polo, para ver o que eles podem fazer para me ajudar. Veja isso aí. Eu fui muito mal na prova do Polo, na Cozinha Internacional. Sei. Aí eu estou aguardando aqui a resposta deles. Obrigada, Érica. Nada. Vamos lá. Pronto, gente. A gente vai começar agora falando sobre imersão. Como eu disse a vocês... Só para encerrar o assunto. Oi. Só para encerrar o assunto. Como eu levei sanduíche para o banquete, então eu não podia me comportar. Levei a minha esposa, então... levei o sanduíche para o banquete, então eu fico quietinho. E nem olho para o lado. Mas... Que não é uma pancada... Isso mesmo, homem. Oxe. Vamos lá. Toca, segue o baile. Segue o baile. Eita, já está uma graça, viu? Como eu disse a vocês, esse material aqui eu reorganizei a partir dos meus materiais. Vocês estão vendo, gente? Sem o celular, deixa eu botar o celular. Vocês estão vendo os slides? Confirma para mim. Eu não estou vendo nada. Boa noite. Não? Alguém está vendo? Só o slogan da Uniação. É isso mesmo. Isso é o slide. Slides. Isso, é porque ainda não abri. Eu queria ver se já tinha entrado para vocês. Pronto, agora eu consigo ver também. Vamos lá. Imersão profissional, tá? A gente vai ver princípios de harmonização. Gente, essa disciplina, sempre a imersão, ela sempre vai, e eu sempre já falei para vocês, que as imersões, elas sempre vão vincular alguma disciplina que foi vista por vocês no semestre. É o caso dessa. Essa vai estar falando lá de harmonização, né? A partir da ideia de vocês terem visto esses primeiros princípios de harmonização junto com cervejaria, cerveja e enogastronomia, tá certo? Lembrando, apesar de ter algumas falhas lá no material, como sou eu que vou avaliar, eu estou trazendo o material completo de vocês de harmonização. Então, quando eu falo em harmonização, eu não vou falar só de princípios de harmonização com cerveja, mas sim princípios de harmonização com cerveja e vinho, certo? Vocês vão ver que, pelo que eu já transmiti para vocês na aula de enogastronomia e cerveja, vão se repetir, porque basicamente é a mesma coisa, é mais um treino, tá? É mais um treino, a gente vai acumulando, mas depois que você aprende os princípios básicos de harmonização, eles serão as mesmas, a diferença é que você vai ter que observar os detalhes de cada produto que você vai harmonizar, seja cerveja com alimento, ou seja, o vinho com alimento, ou até outro tipo de bebida. Gente, eu tô com um ventilador, prendendo o cabelo que eu não tô aguentando. Tão quente que tá aqui. Hoje tá quente. Aqui é o nosso cronograma, tá certo? E as ações que nós iremos realizar. Então, eu trouxe aqui para que vocês tenham ideia de como vai acontecer. Os nossos encontros vão acontecer hoje, que é dia 11/11, 18/11, 25/11, e nossa socialização será no dia 2/12, certo? 2/12. Os resultados finais, eles terão que ser enviados, que aí os resultados finais é comigo, até próxima ali do dia 14, certo? Eu espero que dê tudo certo e eu consiga cumprir o calendário e até dia 14 eu já esteja enviando para vocês o material, ou as notas de vocês, tá certo? Peço a todos dedicação, certo? Dedicação. Não é um trabalho difícil, é um trabalho que dá trabalho, mas não é difícil, tá? Então dá para fazer.
E o que é importante é que todo mundo observe os detalhes, porque os detalhes vão mudar, né? Vão mudar, vão facilitar vocês a realizar o trabalho de vocês. Então, a gente tem aqui o nosso cronograma, a gente vai começar hoje, que eu vou apresentar a disciplina, então, a temática sobre a questão da harmonização, dos princípios de harmonização. Eu vou falar sobre a primeira atividade de vocês, que será a elaboração de um roteiro de entrevista e a realização da entrevista. Ok? E no próximo encontro, a gente vai estar falando, eu espero já ter de vocês essa entrevista pronta. Se não tiver pronta, pelo menos já agendada para realizar, certo? Ok? E aí eu vou falar sobre o outro trabalho que vocês vão entregar. Vocês vão entregar 2 trabalhos escritos, certo? Inicialmente são 2 trabalhos, fora a socialização, certo? Fora a socialização, que será um momento diferente, que vocês vão entregar 2 trabalhos. Qual o trabalho? A entrevista de vocês. A entrevista será como? Será realizada, aquele mesmo esquema que a gente já fez. Senta o grupo, realiza a composição das perguntas da entrevista, certo? Realizou, né? Montou a entrevista, montou. Cada aluno vai fazer sua entrevista com um profissional. E essa entrevista sua, você vai postar em produção acadêmica. É individual. A entrevista, ela é coletiva para produzir as perguntas, mas ela é individual para envio e para as respostas. Então, cada pessoa vai ter que ter a sua entrevista respondida com o seu profissional que você escolheu, tá certo? Só para ficar ciente, ok? Nesse mês, no segundo encontro, eu vou estar falando sobre o artigo, que eu chamo artigo de relato de experiência, em que vocês vão fazer o relato da experiência do que é dessa entrevista, do que foi acumulado de conhecimento, a partir da entrevista e a partir das leituras que vocês fizeram. É um trabalho científico, como todos os outros que a gente fez até agora. Então, precisa de referência, precisa de citação, tá? E aí, eu vou fazer, no segundo encontro, o destrinchar de como é esse relatório, tá? No terceiro encontro, a gente vai estar falando, tirando os últimos as últimas questões quanto ao artigo, correções, dificuldades, certo? E eu vou estar explicando como será a socialização. Nesse momento, eu não posso dizer a você como vai ser a socialização, porque eu preciso dos nomes dos grupos, tá? Eu preciso saber quantos grupos eu tenho para saber como que eu posso fazer a socialização, já que a gente tem um único dia de apresentação, um único dia para socializar. Então, eu preciso entender qual é o nosso nicho de número de pessoas para entender como que a gente vai fazer essa socialização. O que eu vou exigir, né? O que a gente vai conseguir trazer, tá? Então, eu preciso disso. Então, hoje eu preciso que me entreguem o nome dos grupos, tá? O nome dos grupos. Não. Muitos grupos já estão formados, tá? Muitos grupos já estão formados. E aí, quem não formou grupo, procura ver quem ainda não está formado grupo para fazer. Por que eu digo que tem muitos formados? Porque tem pessoas que estão desde o outro semestre, do semestre anterior, e que quiseram não dissolver esse grupo. Tá? Não quiseram dissolver esse grupo. Aí, se quiser ter o mesmo grupo, pode. Quiser refazer o grupo, pode. Tá certo? Mas lembrar que tem que ser um grupo entre 3 e 5. Quanto mais pessoas, quer dizer, quanto mais grupos de 5, mais vai facilitar para a socialização, gente. Por isso que é importante que vocês tentem ao máximo formar o grupo de 5, certo? Então, eu preciso hoje do nome dos grupos
E a gente vai trabalhar hoje a temática desse trabalho desse semestre e a questão do roteiro. Então, vou abrir o roteiro, vou mostrar o roteiro, como ele vai funcionar, certo? E, obviamente, o nosso quarto encontro será no dia 2/12. Ele será o da socialização. E aí, a socialização fica para eu dizer a vocês como vai ser a partir de eu ver quantos grupos foram formados. Certinho? E é o passo a passo do que vai ser realizado. Primeiro passo é uma entrevista semi-estruturada com um profissional que atue com alimentos, tá errado aqui, depois eu corrijo, que atue com alimentos e bebidas, e aí pode ser um sommelier de cerveja, ou pode ser um sommelier de vinho, ou pode ser um sommelier geral, tá? Uma pessoa que trabalha com as duas coisas, certo? Mas que precisa trabalhar nessa ideia de orientar o cliente para a harmonização, né, do alimento com a bebida. Não adianta pegar um cozinheiro se ele não tem experiência. Então, quem é o profissional? Provavelmente um profissional de salão. Se não um profissional de salão, um chefe de cozinha que tenha a habilidade de fazer essa harmonização, que faça a harmonização para o seu cardápio, tá certo? Ok? Outra coisa, a entrevista, gente, ela pode ser presencial, mas ela pode ser online também. Se você conseguir um profissional que você conhece, mas que você não conseguiu fazer presencialmente com ele, você pode realizar uma entrevista online, até porque muitas vezes, às vezes o profissional, ele até está disposto a dar entrevista, mas às vezes ele não tem tempo hábil para dar. Então, se ele se dispor a fazer de forma online também, não tem problema. Pode ser também, tá certo? Então, ele pode ser online, pode ser presencial, mas deve ser com alguém responsável em fazer a harmonização de pratos, de alimentos e bebidas, tá certo? E aí, você pode escolher entre o sommelier, entre o sommelier de cerveja e de vinho, ou dos dois, entre um chefe de cozinha que trabalha com a questão da harmonização dos pratos com as bebidas, tá? Ou algum outro, um maître também pode ser, tá? Eu vou até corrigir aqui, gente. Deixa eu corrigir antes que eu esqueça. Alimentos e bebidas. Só corrigir aqui, porque depois eu mando para vocês, mando sem correção. Prefiro corrigir. Cadê eles? Hoje, porque eu já encontrei 2 erros que me dá nervoso. Gente, deixa eu ver se não tem mais erro, gente. Fui fazendo, ficou erro, deixa eu ver. Corrigindo agora. Desculpa, gente, pelo erro. E aí, são os 3 passos.
Primeiro é a entrevista, que é uma entrevista semi-estruturada com um profissional que atue em alimentos e bebidas, como o maître ou o sommelier, tá? Mas pode ser um chefe de cozinha? Pode, mas tem que ser um chefe que lide, que faça a harmonização, né, de bebida e alimento, tá? Então, tem que ter como foco isso, porque qual é o foco? A harmonização das bebidas com os alimentos. Ok? Os princípios de harmonização. Então, tem que entender que precisa ser uma pessoa que trabalha a questão da bebida. Segundo passo, a gente vai produzir, vocês vão produzir um artigo de relato de experiência, né? Que vai falar, que vai levar com base a entrevista que vocês realizaram, tá? Com o profissional. Deve conter resumo, introdução, metodologia, resultados, discussões, considerações finais e referências, certo? Tem modelo da entrevista semi-estruturado? Tem. Tem modelo do artigo? Tem, inclusive, dizendo que o que em cada etapa dessa precisa conter e como precisa conter, tá? Então, não se preocupa, tá bem explicadinho. Terceiro passo é a socialização do relato com a turma. E aí, como eu disse, essa socialização ela vai depender de como eu ver a quantidade de alunos, né, e de grupos, principalmente, para poder ver como que a gente vai conseguir fazer essa socialização. Qual vai ser a melhor forma de fazer essa socialização, ok? E aí, aqui tem, a avaliação ocorre a partir da realização de duas principais atividades. Tá? Então, a nota, ela vai ser gerada assim. A primeira nota, certo? É uma nota que tem peso 7, quer dizer que ela tem mais valor, certo? Ela vai ser a entrevista, que é individual, vai ser realizada as perguntas, né? As perguntas vão ser produzidas de forma coletiva, mas a entrevista é realizada individualmente. Então, se Jorge fizer a entrevista, mas Maria não fizer entrevista, então a nota lá no final dela não vai ser igual a de Jorge, vai ficar faltando uma parte, tá certo? Então tem que entender que é uma junção dessas duas atividades. Se não fez tudo, não vai conseguir a nota completa, tá certo? E lembrar, como é o peso dessa nota 1? É 7, gente. Qualquer coisa que vocês percam nessa nota aí, que junta a entrevista e o artigo, vai pesar muito na nota final de vocês. A socialização, ela só tem peso 3, mas a entrevista junto com o artigo tem peso 7. Então, tem que se observar isso. Tem que se observar isso. E por mais que eu goste, certo? Por mais que eu goste, mais que eu ache interessante você fazer a entrevista com uma pessoa bem diferente, uma pessoa que traga de um hotel ou de um restaurante muito bom, gente, a nota de vocês não é considerada pela pessoa, pela importância da pessoa que vocês entrevistam, não, tá? Se vocês entrevistarem Alex Atala, vai ser maravilhoso, né? Um sommelier do Copacabana Palace. Maravilhoso. Porém, se vocês não entregarem a entrevista, não vai valer de nada. Se fizer o artigo mal feito, não vai adiantar de nada, tá? Eu não calculo nota pelo valor de quem vocês entrevistaram, e sim pela qualidade da entrevista, de como vocês realizaram a entrevista e como vocês realizaram a produção do artigo. Tá certo? Então, foquem nisso. É importante isso para vocês, se vocês tiverem essa possibilidade de ter uma pessoa super importante na área, um conhecedor, um sommelier, um maître muito conhecido na área para vocês entrevistar, bacana. Que bom para vocês vão ter contato com uma pessoa, né, que tem muita experiência, mas a minha nota, ela não é baseada na importância de quem vocês entrevistam, e sim na qualidade do material de vocês. Oi, Bianca, fala. Esse trabalho
Oi? Parou, Bianca. Cagou. Fechou, quer dizer, o áudio. Bianca? Tá com o áudio fechado, viu? Tá dando delay. Ah. Talvez eu vou fechar. Deixa eu ver. Eu tenho como fechar o meu áudio? Eu fecho meu áudio. Pronto. Eu vou fechar o meu áudio. Aí você fala. É assim. Esse trabalho vai ser que nem o outro, não é isso? Faz a entrevista individual e o artigo é um único artigo, grupo todo. Isso, exatamente. Pronto. Exatamente. Bem sucinto. E aí a socialização, obviamente, a socialização é a participação individual, né, do que faz. Mas, obviamente, que ainda vou ver como é que a gente vai fazer, tá certo? Então, aguarda a socialização que a gente da devolutiva. Fala, Vanessa. Acho que ela levantou a mão sem querer. Vamos lá. Continuando. Então, o roteiro de entrevista, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro de entrevista e eu vou mostrar o roteiro de entrevista para vocês, tá certo? Mas para a gente entender quais são as orientações gerais do roteiro de entrevista, certo? A entrevista, ela tem como objetivo colocar você, acadêmico, em contato com um profissional atuante na área e desenvolver habilidades e competências inerentes à profissão. Então, você vai desenvolver a questão de você falar com uma pessoa que você não conhece, desenvolver essa interlocução, né, de perguntar, de questionar, né, além do conhecimento que esse próprio entrevistado vai trazer para você em relação às competências, em relação à questão de como fazer a harmonização, para as características, todas essas situações, certo? Já o conteúdo da entrevista, ele visa contribuir para a compreensão do cotidiano do profissional e seus desafios, tá? Então, a gente já entrevistou um chefe de cozinha, que a finalidade era já ver como é que a cozinha funcionava, não era assim? A gente já entrevistou profissionais para entender o que se precisava dentro do mundo gastronômico de habilidades para os profissionais. E a gente já e agora a gente vai entrevistar uma pessoa que trabalha com essa questão das bebidas e da harmonização, né, das bebidas, certo? A entrevista, ela deve ser semi-estruturada. Qual a importância, gente, de ser semi-estruturada? Quer dizer que não posso mudar nada na hora da minha entrevista? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai com um roteirinho, que na hora do nervoso, você já tem perguntas para fazer, tá? Mas se houver brecha, se você se encantar com alguma coisa que você achou interessante e quiser perguntar, se uma pergunta direcionar para outro questionamento, você pode, deve fazer, tá certo? Roteiros semi-estruturados, eles têm a finalidade de você ter um caminho a seguir. Não quer dizer que você não pode pular uma pedra que tá no meio do caminho, tá, gente? Você pode, você deve, ok? Mas que se você não souber fazer o caminho, você já tem mais ou menos ali a trilha por onde seguir, tá certo? Então, essa é a finalidade do roteiro semi-estruturado, tá? Então, o roteiro, ele deve conter, em média, ali, 10 perguntas pré-definidas, que são essas, e será realizada com uma pessoa do ramo de alimentos e bebidas, responsável pelo setor de venda, ou mesmo o sommelier ou cicerone, que trabalha com cervejas ou vinhos em restaurantes. E aí, restaurantes, tá? Só restaurantes ou restaurantes que pertencem a hotéis, tá? As perguntas elaboradas devem abranger as principais dificuldades do setor e como essas dificuldades são solucionadas pelo profissional. Eu não entendi. Janeide está perguntando se essa matéria reprova. Todas as matérias reprovam. Se você não obtiver a nota, todas as matérias reprovam.
Agora, você reprova naquela disciplina. É diferente de colégio, que a gente reprova o ano, né? Não. Aqui você reprova a disciplina, e você fica pendente na disciplina, tá? Mas essa reprova também. As perguntas devem ser elaboradas, já falei. E a aplicação da entrevista deverá ser realizada por cada integrante, ou seja, se há 5 integrantes no grupo, serão realizadas 5 entrevistas. Pelo amor de Deus, gente, não vai no final me dizer que não fez porque fulano fez. Gente, não. Cada pessoa tem o seu entrevistado. E tem que conter informações sobre o entrevistado, gente. Então, tem que ter o nome da pessoa, o nome da pessoa, qual é a formação da pessoa, qual é o cargo da pessoa, tá? Há quanto tempo ele trabalha na área. Então, precisa ter essas informações, ok? Deixa eu abrir lá a entrevista, eu vou ter entrevista. Eu abri errado. Eu vou ter aula. Desculpa aí. Eu abri o roteiro de entrevista, eu abri o roteiro de aula. É o roteiro. Aqui. Eu olhando, não estava vendo. Não, vocês vão elaborar as mesmas perguntas, tá? Agora, óbvio, cada pessoa, na hora que estiver entrevistando, pode modificar se houve uma necessidade ali. Que doido, loucura é essa aqui? Agora que eu vi, ó. Eles usaram algum material. Algum material do pessoal de nutrição. Alguém aqui, né? Aí, vocês vão fazer as entrevistas em comum, tá? Não precisam fazer entrevistas, não precisam fazer perguntas distintas, podem ser, vocês modelam o roteiro de vocês, e aí esse modelo, certo, de roteiro, você fez esse modelo, você pega e coloca, você pode adequar para o seu entrevistado, tá? Por exemplo, eu fiz lá, e o meu entrevistado, ele falou alguma coisa muito interessante, e eu quis fazer uma outra pergunta. Faça, tá? O que é importante sobre a entrevista? Vocês vão ter um documentozinho, que é o documento de permissão, esse aqui, de consentimento, gente. Vocês levem, tá? Para poder a pessoa, que é esse aqui, tá? Coloque só eu vou formular ele aqui para ser só por página, porque é muito chato, página partida. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Tem uma página só. Pronto, então esse aqui é o termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Então aqui vai conter, você vai colocar o nome do curso, qual o curso, o seu curso, tá? Qual a disciplina, qual é o acadêmico, o seu nome, o telefone, certo? E aí aqui você vai colocar a descrição. A entrevista vai ser sem gravação de áudio ou com gravação de áudio, tá? E aí aqui tem sua assinatura e a assinatura do tutor, mas aí pode ser no polo também, tá certo? Pode ser do polo. E aqui a pessoa que fala do consentimento, tá? Opa. E a assinatura do entrevistado. Para que isso aqui, gente? Tá? Aqui tem o nome da pessoa, o CPF. Para que a pessoa, em algum momento, ela não questione que você fez, coletou informações com ela, deixa eu olhar para vocês, coletou informação com ela
e não coletou informação com ela, mas você não disse para que serviria. E aí tem isso, tá? E a pessoa autorizando o uso das informações que ele prestou. Lembrando que ali tem entrevista sem gravação de áudio e com gravação de áudio. A gente não fala aí sobre imagem. Se por acaso você fizer o uso da imagem da pessoa, né? Se você for tirar alguma foto e for decidir usar essa foto, e aí que eu nem recomendaria, porque primeiro o trabalho é em grupo, né? Então, assim, eu não vejo necessidade dessa foto do entrevistado, tá? Então, eu acho que não precisa, porque é mais um trabalho para vocês, né? Fazer a pessoa concordar com o uso da imagem dela. Então, só colocar aí o uso da entrevista em áudio ou não. Mulher, eu vou tentar ver se eu assino isso eletronicamente, tá? Eu não tenho certeza se eu consigo. Se eu conseguir assinar eletronicamente, eu mando para vocês. Novamente, certo? Mas aí qualquer pessoa, o gestor do fórum, ele pode assinar. Oi. Se a gente fizer a entrevista online, como é que a pessoa que vai ser entrevistada vai fazer isso pra gente? Isso. Aí o que acontece? Na entrevista online, seria uma assinatura eletrônica. Ou você pode mandar para a pessoa assinar e tirar uma foto e mandar para você. Também pode, tá? Mas tudo é conversa. Tudo é conversa. Veja com ele, você diz, tem um formulário aqui de consentimento, assim, assim, assim. De que forma a gente pode fazer? Né? Tudo é conversa, gente. E lembrem, nesse momento, esse documento a senhora vai colocar no grupo, vou, Vanessa, todos os materiais, apesar que tem lá, mas eu vou mandar todos para vocês, porque às vezes não acha na trilha, tá na trilha, mas às vezes fica complicado para vocês acharem, então eu mando tudo, tá? Então, assim, uma coisa que é importante mencionar, gente, essa entrevista, ela tem uma finalidade pontual nesse momento. Qual é a finalidade nesse momento? Realizar o trabalho de vocês. Certo? Porém, é o network de vocês. É por esses caminhos que vocês vão conhecendo as pessoas, tá? Um dos melhores trabalhos que eu consegui porque em um festival que a minha faculdade fazia, eu me prontifiquei a trabalhar de graça como auxiliar. E eu conheci um chefe que gostou muito do meu trabalho e depois ele arrumou emprego para mim. Então, lembre, todas essas ações que vocês fazem quando vocês visitam esses restaurantes, tá? Restaurantes, bares, hotéis, ele tem uma finalidade também de network, de criar ligações profissionais, certo? Então, seja educado, solícito, procure ver a melhor forma, o melhor horário para a pessoa está te cedendo o conhecimento dela, tá? Então, conversem sempre bem, né? Marquem com mínimos detalhes a questão do horário, do dia, façam de tudo para não acontecer imprevisto, mas se acontecer, que às vezes acontece, a gente não tem, avise, de preferência com antecedência. Meu filho adoeceu, não posso sair de casa. Olha, eu tive um imprevisto, meu filho adoeceu, eu não tenho com quem deixar. Podemos remarcar. Você tem algum horário disponível, algum dia disponível, né? Se dispõe a aceitar também os termos do outro, porque também tem isso, o outro está doando o tempo dele, ele não está ganhando nada para isso. Então, veja essas questões, tá? Certo? Então, eu vou dar, eu não posso corrigir, agora que eu percebi que é em PDF, gente, que eu não tenho como corrigir. Isso aqui. Eu vou ver como é que eu faço aqui, se eu consigo editar, para ficar uma bendita de uma página só, porque eu não sei por que carga d'água que eles botaram assim. É porque eu acho que isso aqui eles usam para via de regra, assim, para todos os cursos.
Porque todo curso que tem entrevista, eles mandam isso aqui, tá? Se eu não conseguir, mas aí eu faço um outro e mando para vocês, direitinho. Aí eu vou ver se eu já mando com minha assinatura, ok? E aí, aqui, ó, no roteiro de entrevista, vocês estão vendo, Telinha? Tá. Deixa eu aumentar aqui, tá muito pequeno. Roteiro de entrevista, gente. Vamos lá. Aqui tem algumas dicas. Inicie se preparando e informando que a entrevista faz parte de um trabalho acadêmico, tá? É importante para a pessoa que está vendo isso aí, ok? Outro, explique que é uma entrevista semi-estruturada, o que significa que terão algumas perguntas preparadas, mas também estará aberto a explorar tópicos que possam surgir durante a conversa. Então, explique o que é semi-estruturado. Informar que a participação é voluntária e que o entrevistado pode se sentir à vontade para não responder qualquer pergunta ou encerrar a entrevista a qualquer momento. Tá? A pessoa não é obrigada. Solicitar consentimento para gravar a conversa, para que possa revisar mais tarde, ok? Reforçando que todas as respostas serão confidenciais e usadas apenas para fins de trabalho acadêmico. Você não vai usar para nenhum documento, nenhum livro, nenhum material que você vai produzir, tá, gente? É só para o material acadêmico. E aí você pode gravar com o smartphone ou com gravador, tá certo? E aí, se você for gravar a entrevista, que não é obrigatório, gente, você pode só fazer a escrita, tá? Você deve ver a quantidade da bateria, para no meio da entrevista a bateria não acabar, certo? Tenha em mãos um caderno ou prancheta com uma caneta para anotar eventuais frases que possam se desdobrar em uma nova pergunta, tá? Não interrompa o entrevistado, aguarde. Quando ele finalizar, você recomeça a entrevista, tá? Fale de forma clara, devagar, sem gírias, tá? E com linguagem simples, tá? Então, não rebusca muito, não fale gírias, né? Lembrando, é uma entrevista, você vai para o ambiente profissional de outra pessoa, você vai marcar em algum ambiente, mas é uma ação que também é de cunho acadêmico, mas também profissional, porque você vai estar se encontrando com um profissional da sua área. Vá bem vestido, não é roupa de festa, gente, é bem vestido, adequado para o momento. Não use shorts, se for usar saia, não use saias curtas, né? Se for num ambiente profissional, né, e for no salão, você sabe que você pode usar saia, mas se for dentro da cozinha, não pode, tá? Então, observe essas situações. De preferência, vá com uma roupa sem decotes, com roupa, camisa sem manga, principalmente para os homens, cuidado, não vão sem, né? Vão com uma roupa que não precisa ser de luxo, mas uma roupa adequada para o momento, para uma entrevista. Calça, camiseta, roupas não tão justas, certo? Então, lembre, pense assim, pense se você fosse para uma entrevista de emprego. Você iria dessa forma? Então, foque nisso. Qual seria a forma que você iria para uma entrevista de emprego? Do mesmo jeito, é a forma como você deve ir para entrevistar a pessoa que você escolheu entrevistar, tá? Então, saiba aonde você quer chegar. Quando sabemos o que precisamos extrair na entrevista, obter a resposta fica mais fácil. Por isso que as perguntas semi-estruturadas, elas auxiliam, porque você tem tempo hábil de pensar suas perguntas, tá? Não induza a resposta, não interrompa para dar um sim. Ah, você gosta, né? Não, deixe a pessoa responder no tempo dela, com as palavras dela, do jeito dela, tá? E aí você pode optar
para fazer, ao final, um resumo, tá? Do que foi falado, ou usar as mesmas palavras que o entrevistado usou. Fica a critério de você, certo? Mas, no momento que você estiver entrevistando, não interrompa e absorva da forma que ele está mandando. Se você ficou com dúvida, ele falou alguma coisa, você ficou com dúvida, ao final você pergunta, olha, eu não compreendi essa parte. Você quis dizer isso, isso e isso? Ou não? Ou você pode me explicar melhor? Tá? Aí diz assim, por isso é importante que você faça a leitura prévia de suas perguntas. Caso surja um gancho para uma pergunta dentro da resposta, pode fazer, mas sem induzir a resposta para o que você quer que ele responda, tá? Se o entrevistado se mostrar ansioso ou nervoso em algum momento, pause a entrevista, converse sobre outras coisas e depois você pode retornar de onde parou. Jamais force a resposta. Lembre, gente, não necessariamente nem todas as pessoas que estão ali naquele meio, ele tem um desenvolvimento em entrevistas, tá? Ele vai ficar ansioso, muito provavelmente ele vai ficar ansioso. No dia a dia, a gente tem o nosso público, nós conhecemos o nosso público. Quando eu não conheço algo, eu fico nervosa. Então, pensem que é o mesmo caso dele. Isso aqui, ó. Isso aqui é por causa que a nutrição também tem uma entrevista, do mesmo jeito que vocês. Caso o profissional entrevistado cite nomes de pessoas envolvidas no seu relato, substitua pelas iniciais a fim de manter o sigilo, tá? Por exemplo, se ele falar o nome de alguma pessoa, Ana Maria, bote a M, tá? Não exponha. Não vai fazer diferença para a tua entrevista, tá certo? Procure um lugar calmo, sem ruídos ao fundo, que possa interferir tanto na qualidade da gravação, se você for gravar, né, quanto na compreensão das perguntas por parte do entrevistado. Então, é importante ver em que local você vai fazer a entrevista, né? De preferência, você pergunta onde ele se sente mais à vontade, se ele quer fazer em algum local próximo do trabalho dele, que ele quer marcar em outro local, onde ele acha melhor. Seja acolhedor e se mostre interessado, tá? E aqui, a entrevista pode levar em consideração cerveja ou vinho como foco, tá? Então, o que acontece? Você veja qual é o nicho do teu entrevistado, ok? O nicho do seu entrevistado. Pode ser que seja as duas coisas, pode ser que seja só cerveja, que é mais raro, ou pode ser que seja só vinho, que é mais comum, tá? Que ele seja um sommelier de vinhos. E aí é importante que nesse momento, durante a entrevista, vocês procurem saber dele, qual é o maior conhecimento dele na área, né? Se ele trabalha na área de harmonização. Sim, o senhor tem muita experiência na área de harmonização. Mais para vinho, mais para cerveja, o senhor já dispõe de um conhecimento mais amplo em relação, tá? Então, é importante para vocês entenderem, inclusive, as respostas e a que ponto da pergunta vocês vão fazer. Então, o que acontece? Quando vocês forem perguntar, né, vocês forem questionar a pessoa se ela aceita ser entrevistada, é uma pergunta, uma coisa que vocês devem perguntar. Por quê? Para vocês conseguirem direcionar melhor as perguntas de vocês, tá certo? De vocês. Então, é mais interessante isso, né? Pode ser que você chegue lá e você faça uma pergunta genérica. Pode. Mas você também pode querer perguntar alguma coisa mais específica, ok? Então, aqui a gente tem, ó, tá? Esse roteiro não é fixo, gente. É um roteiro... É uma base, um modelo que vocês podem seguir, podem mudar, podem adaptar, tá certo? E aí eu recomendo que, conforme vocês forem vendo perguntas mais interessantes ou coisas que vocês têm mais curiosidade, vocês coloquem, tá certo?
E aí, o roteiro da entrevista vai ser mais ou menos a mesma situação que a gente fez da outra vez. Vocês revisem o roteiro, revisou o roteiro, vocês mandam para mim, professora, revisei o roteiro. Uma pessoa só do grupo manda, tá? Uma pessoa apenas do grupo manda o roteiro. Manda o roteiro e diz, olha, revisei. Professora, revise, veja se tá bom, tá? Gente, isso aqui, gente, ó. Isso aqui, vocês não vão enviar no roteiro de vocês, tá? Isso aqui é tudo modelo, tá? Eu vou enviar aquele mesmo que a gente fez no semestre passado, de entrevista, e vocês vão pegar essas perguntas, ou as perguntas que vocês formularem, e colocar no roteiro de vocês. Por quê? Porque, gente, eu preciso do nome de vocês. Aqui tem lugar para botar nome? Não tem. Aqui tem informação orientando como fazer. Então, isso aqui é o como fazer, tá certo? É o como fazer. Ok? Então, eu vou mandar o modelo e vocês vão colocando as perguntinhas de vocês que vocês quiserem, tá certo? Então, aqui tem alguns exemplos de pergunta, tipo, quais são os princípios fundamentais para uma boa harmonização entre cervejas ou vinhos e bebidas e alimentos? E alimentos, tá? E aí, aqui tem uma observação. Essa pergunta busca compreender o que o entrevistado considera essencial para combinar cerveja ou vinho com os pratos, certo? Do mesmo jeito aqui. Como você identifica os sabores dominantes em uma cerveja ou vinho para escolher o prato ideal para harmonizar? Tá? O que você pode fazer? Se a pessoa é mais ampla, você troca isso aqui por bebidas, tá? A harmonização entre alimento e bebida, tá? Então, você troca por bebida, tá? Ou se a pessoa é específica de cerveja ou específica de vinho, você pode, até deve, porque aí vai trazer mais nuances mais específicas, tá certo? Ô, professora, esse roteiro que tem aí é só um exemplo, né? Porque a gente pode ter nossas perguntas. Isso, é só um exemplo de como vocês podem formular. Ah, mas eu achei uma pergunta daqui legal. Pode usar. Não está dizendo que não pode. Mas lembre, adeque as perguntas ao nicho, ao lugar que você está indo e a pessoa também que está indo entrevistar, tá certo? Porque, por exemplo, vai ser diferente eu entrevistar um sommelier de eu entrevistar um maître. O sommelier, ele é específico. Se eu entrevistar um sommelier de cerveja, ele vai ter dicas específicas de cerveja. De vinho, dicas específicas de vinho. Então, é interessante, tá? E aí, aqui. Lembrando que, professora, mas o artigo, ele vai levar em consideração a entrevista? Vai. O que você vai trazer para o teu artigo? As considerações gerais sobre harmonização, tá? Então, a entrevista de Tânia não precisa, mesmo que ela faça o trabalho com Rosineide, a entrevista de Tânia não precisa ser igual à entrevista de Rosineide, tá? O que vocês vão levar em consideração para o artigo de vocês é a contextualização na questão da harmonização, as prerrogativas, os detalhes que você tem que observar para harmonizar bem, né? O que você vai buscar em cada tipo de bebida, tá? Então, lembrar isso, certo? E aí, aqui, essa daqui eu coloquei vermelhinho, gente, porque ela é bem específica de cerveja. As demais, elas servem tanto para cerveja quanto para vinho, tá? Ou você pode fazer de forma genérica, e essa é muito específica, porque ela fala das cervejas artesanais, tá? Então, como ela fala de cervejas artesanais, eu botei ela vermelhinha aí, só para vocês terem isso em mente. Então, novamente, essas perguntas, elas têm uma finalidade de abrir a mente de vocês para a elaboração das perguntas de vocês. Não quer dizer que você vai fazer cara crachá, não, tá?
até porque pode dificultar mais do que ajudar vocês fazerem um roteiro sem parar para analisar, tá certo? Então, foquem nisso. Vai voltar lá. Pronto. Antes de começar a parte, né? A parte que eu vou falar aí sobre a harmonização, eu quero que vocês me digam, há alguma dúvida sobre as etapas até aqui? Sobre o que precisa fazer, como escolher as perguntas do roteiro, como realizar a entrevista, quais serão as etapas do trabalho? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu... Eu quero que eu saia aqui rapidinho. Pelo que eu entendi, a entrevista ela tem que ser em grupo, estrutura uma só. Isso. E essa isso. vai mandar para você avaliar se está bem, se não está. E essa mesma, essa é que cada um de nós vai fazer a entrevista com o profissional. Isso. Exatamente. Só lembrando que durante a entrevista é uma semi-estruturada. Então, se em algum momento da entrevista você quiser fazer mais uma pergunta ou afunilar em algum tema mais específico, você pode, tá? Você não está atado a dizer que não pode. A ideia é só que você tenha um norte na hora de fazer a entrevista, você não vá lá ficar meio perdido pensando o que eu vou perguntar, porque lembre que essas pessoas têm pouco tempo, né? E quantas perguntas devem ser? Em média, 10. Tá? Se for 11 ou 12, pode. Não ultrapassa muito que isso, porque pode ficar muito longo para o entrevistado. Tá? Fala, Miriam. Minha dúvida, professora, o grupo tem 5 pessoas, aí a gente vai fazer as 10 perguntas. As 10 perguntas vai servir para as mesmas pessoas ou tem que ser perguntas diferentes para a entrevista? Não, para as mesmas pessoas. É um formulário para todo o grupo. No caso, a gente pode elaborar e fazer a entrevista com as mesmas perguntas, não é isso? Pode. Isso, pode. O que você também pode fazer é, no momento da entrevista, se você achou interessante perguntar alguma coisa, você perguntar, entendeu? Não tem problema. Não é fechado, tá? Na hora da entrevista, você pode acrescentar mais alguma coisa. Tá bom, só era isso minha dúvida. Obrigada. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Tá todo mundo muito inteligente, não, inteligente vocês são, gente. Tá todo mundo muito sabido. Muito sabido. Deixa eu ver, tinha mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu precisava citar mais alguma coisa. Era isso aqui, o roteiro, aí dentro do roteiro, tá. Aí vou mandar o negócio da entrevista, orientando como fazer as perguntas e as caixinhas lá da entrevista. Aí, uma coisa que para eu lembrar vocês é que no roteiro de entrevista, você pode, na resposta, dar exatamente a mesma resposta que o entrevistado, então, palavra por palavra, tá? Mas você pode fazer um resumo do que a pessoa falou, né, a coisa mais objetiva do que a pessoa falou, porque às vezes a pessoa roda muito para dar uma resposta. Então, você pode ser sucinto. Ele falou a respeito disso, tá? Então, você pode ou usar com suas palavras ou escrever exatamente o que o entrevistado respondeu, tá? Miriam, quer perguntar alguma coisa ou só que deixou a mãozinha mesmo? Não, foi a mãozinha que ficou, já perguntei. Tá. Vou tirar agora ainda. Só tá vendo a Emerson, disse que tá pegando já a prática.
Mas Hermes, e como eu disse, é o momento de você fazer, inclusive, um network, né? De você ter essa ação de conhecer pessoas de fora do seu nicho, né? Pessoas que talvez no dia a dia você não você não encontrasse. Agora, até eu tô me perdendo. A gente vai falar sobre a temática do trabalho, né? Que vocês vão fazer a entrevista e é importante que vocês tenham mais ou menos um nicho. Lembrar, eu vou falar muita coisa repetida que eu já falei lá em enogastronomia e cervejaria. Por quê? Em cerveja. Por quê? Porque basicamente, gente, as características, a forma de harmonizar levam em consideração as mesmas regras. O que difere é que você vai levar em consideração a característica do prato, tá? Para você casar ali com a tua bebida. E eu tenho até um videozinho super legal para mostrar para vocês. Ele diz assim, ó. A harmonização entre bebida e comida é comparada a uma composição musical, uma combinação de notas isoladas, formando novos acordes e sabores. Harmonizar também é uma conversa, enquanto o ingrediente do prato fala, uma característica da bebida responde. Por isso, para que você não se perca, gente, são 5. Meu amor, um pouquinho menos, filho. Eita, animação. É uma animação, uma gritaiada. Por isso, para que você não se perca no vasto mundo da harmonização, se concentre no entendimento dos sabores fundamentais. Quer dizer o quê? Primeiro, você foca no que é mais evidente, o que é o primeiro passo, vamos dizer assim. Depois, você vai nos layouts gerais, naquelas coisas mais por cima, nos detalhes. Primeiro, você vai no genérico, depois você vai nos detalhes. A harmonização é assim que funciona, tá? E na prática, virá inspiração para que possa improvisar em novas composições harmônicas, tá? Lembrando que, eu até já mencionei, mas a harmonização, ela trabalha muito vinculada a quem vai consumir aquilo, tá? Então, os pré-conhecimentos em relação aos sabores de cada indivíduo vai influenciar se aquela harmonização que você propõe àquela pessoa é legal ou não, tá? Então, é aquela coisa, não adianta eu dizer assim, porque esse prato tem que ser um espumante, tem que ser um champanhe de tal safra, envelhecida, assim, se a pessoa não tem um apuramento ali no paladar dela para consumir aquilo, provavelmente ela nem vai gostar, gente. Porque bebidas que são mais envelhecidas, bebidas que têm muitas características, para pessoas que ainda não têm esse trato tão no paladar, ela não vai fluir bem. E às vezes, talvez um vinho, um frisante mais jovem, um vinho mais jovem, talvez combine mais, talvez agrade mais aquela pessoa. Tá? Ai, meu Deus. Aqui, eu vou falar mais linhas gerais, porque a gente já falou, né, a questão do sabor, de como o sabor se identifica, né, a questão da harmonização. A harmonização, ela está inteiramente ligada às sensações que nós sentimos em relação quando nós nos alimentamos, né, ou consumimos algum tipo de bebida. Então, o que é o sabor, para a gente entender, né? O sabor, ele é um conjunto de sensações gustativas, olfativas e táteis. Então, a gente leva em consideração o que a gente sente de sabor, o que a gente sente de cheiro e a textura dos alimentos ou das bebidas, tá? Porém, a cor, tá? E a forma, né, do que comemos também influencia nessas percepções, tá? Sobre o alimento, criando uma expectativa baseada em experiências pessoais. Por isso que eu disse. Existe a questão da perspectiva em relação às experiências pessoais. Às vezes, uma comida é uma comida muito, muito saborosa, mas por algum motivo, aquele alimento, ele lembra a ti algum momento triste da sua vida. E aí, aquele alimento, ele vai
chegar, inclusive, a você ter uma sensação de tristeza, de amargor, de uma sensação não tão boa, tá? Por quê? Porque existe essa vinculação, essas experiências pessoais, do mesmo jeito que positivamente, né? As experiências positivas, elas ficam. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma pessoa esses dias que disse para mim que odiava pé de moleque, bolo pé de moleque, que pé de moleque era muito ruim. Eu digo, tem que ver, porque às vezes a experiência que você teve, né, o tipo, porque é um gosto muito forte, não sei dizer, provavelmente você consumiu um bolo que a pessoa fez com muitas especiarias. Especiaria demais, em demasia. E aí trouxe para você essa característica. Então, às vezes, tem isso. A experiência que a gente tem não casa. Então, acontece isso. Então, por isso que não adianta você tentar. Às vezes, a gente tem essas coisas no dia da gente. A gente vê uma coisa tão legal, só que a gente não está com o nosso paladar apurado ainda. E aí, a gente experimenta, nem acha tão legal. Com o passar dos anos, com a experiência, a gente vai e se agrada. Eu acho que isso é uma prática muito comum para quem tomou vinho seco a primeira vez, quando nunca tinha tomado. Quem toma vinho seco a primeira vez, se tinha hábito de consumir bebidas doces, principalmente bebidas doces, sente no primeiro tato, na primeira experiência, sente uma sensação ruim. Por quê? Porque o que você tem de repertório, certo? É um repertório que não condiz. Então, leva tempo até que você se adeque àquele novo repertório, tá? Então, nosso paladar percebe o alimento através das células receptoras localizadas nas papilas gustativas, né? Lembrando que essas papilas, elas não só estão na língua, a gente não só sente gosto na língua, a gente sente gosto na língua, tá? Na língua completa, então os lábios, a ponta, a parte mais inferior, mais interna da língua, todas a gente sente. A gente sente nas bochechas, no palato, que é na parte superior da boca da gente, o que a gente chama de céu da boca. Vou dar um exemplo. É muito comum pessoas que fazem uso de dentaduras, de próteses dentárias, que cobrem céu da boca, elas dizerem que sentem menos o sabor dos alimentos. É muito comum. Por quê? Porque essa região nós também sentimos sabor com ela, tá? Além do fundo da garganta, que a gente também sente sabor também com ele, certo? Então, as moléculas dos alimentos entram em contato com as células e, por efeito, distinguimos 5 sabores, que são aqueles sabores que a gente já mencionou há um tempo atrás. O doce, salgado, o amargo, o ácido e o umami, tá? Então, as papilas gustativas estão presentes, que foi o que eu já falei, E aí, aqui tem só o desenho da língua, que eu também já passei para vocês, né? São locais que a gente sente mais as sensações, tá? Mas você sente sensação em toda parte da tua boca, da tua língua. E aqui a definição de harmonização, o que é uma harmonização, tá? A harmonização, ela busca por harmonia, por beleza, por proporção e ordem. Então, quando a gente fala em harmonização com alimentos e bebidas, é como se a gente arredondasse o sabor das coisas, fizesse com que a gente tivesse um complemento naquela junção daqueles dois sabores, tá? Então, quando eu consumo um, eu tenho um sabor. Quando eu consumo o alimento, eu tenho outro. Quando eu consumo junto, eu tenho um conjunto de sensações, tá? Então, isso é o princípio da harmonização. É a gente fazer com que a gente tenha uma coisa redondinha na boca, a gente tenha sensação de ordem, de proporção, de beleza, mesmo que quando a gente está falando em sabor, tá? Então, na gastronomia, podemos dizer que o equilíbrio dos sabores entre a comida e a bebida é a arte de como dar sabor. Não é uma ciência, mas tem princípios, fundamentos comprovados cientificamente, certo? A imagem mais fácil para se entender uma harmonização é a barra de valores em degradê, que é isso aqui, tá?
que eu acho que até passei para vocês, essa barra de valores, e que nessa barra é uma barra de harmonização. Geralmente, quando a gente vai fazer uma análise sensorial para harmonização, a gente recebe barras como essa aí, e você vai dizer o quanto próximo de perfeito a harmonização tá, ou quanto próximo de ruim essa harmonização tá? Então, se ela tá muito ruim, tá mais ou menos ruim, se tá razoável, se tá boa, se tá muito boa, ou se tá perfeita, tá? Então, essa gradezinha aí, essa barra, ela é usada para isso. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue quantificar em si, tá? Nem sempre a gente consegue numerar. Então, tem essas situações. Então, essa barra é muito comum ser usada. Porém, entre os dois extremos, né, há inúmeras possibilidades que fogem ao conceito de certo ou errado. Lembrando, gente, que esse certo e errado, ele é bem variável. Por quê? A harmonização, como a gente falou, é aquele redondinho na boca, é aquela sensação de que a comida está perfeita, aquela bebida. Eu posso consumir algo, Érica, certo? Érica, uma comida com uma bebida, e eu achar que ela é perfeita. Tânia pode consumir a mesma comida com a mesma bebida e achar que é muito ruim, ou que não fez diferença, tá? Por quê? Porque leva-se em consideração nossas experiências. E necessariamente não quer dizer experiências ruins ou boas, tá? Mas só as experiências. Às vezes, por exemplo, eu tenho um paladar que gosto muito de ácido, que gosto muito de algumas sensações amargas, que gosto de uma sensação mais seca, por isso eu gosto de vinhos mais secos, espumantes mais secos, tá? O espumante que eu mais gosto é o espumante Brut. Brut é um dos espumantes que é mais seco. Muita gente não gosta. A grande maioria das pessoas não gosta de espumante Brut. Eu gosto, mas eu sou uma exceção. E aí, quando você fala em harmonização, quando você fala em como harmonizar para um grupo maior, ou de forma que você não conhece a pessoa específica a quem vai harmonizar, então você leva em conta as linhas gerais, certo? Isso acontece, já falei. E aí, sobre definição de harmonização, né? O mais importante não é memorizar, tá? A definição. Se determinada bebida harmoniza com um prato específico, mas sim entender os fundamentos. Em que você está harmonizando, tá? Porque é em que. Você está harmonizando, está levando em consideração o que para harmonizar? Tá? É a acidez, é o tanino, você está levando em consideração que eles são iguais, você está levando em consideração que eles são contrastantes, o que você está levando em consideração, tá? Então, isso é o que mais vai importar, e não se você decorar o que casa com o que, certo? Aprendendo os conceitos, você será capaz de acertar sempre, e poderá também se arriscar dentro desses nuances de possibilidades. Ok? E aí aqui nós temos os dois tipos de harmonização, a de semelhança ou a de contraste, né? E semelhança você vai levar em consideração características semelhantes entre a bebida e entre a comida. Vou dar um exemplo. Uma sobremesa com uma bebida doce, tá? Uma bebida que leva... que é muito ácida, com uma comida que é ácida. Uma comida que é mais suave, com uma bebida que é mais suave. Então, isso são harmonizações. Érica, o mais correto é por semelhança, é? Não. Não? É o mais fácil. Não. Não, mas assim, fácil. O que é mais correto? Não tem mais correto. Essa é a questão. Não existe mais correto. Sim, mas se, por exemplo, eu sou um garçom, estou no salão, aí eu vou comer uma coisa doce. Não tem uma padronização, tipo assim, qual é o vinho que eu posso usar comendo um brownie? Perguntando ao garçom. Ele vai poder ser ou um vinho mais forte,
mais seco, ou pode ser um vinho mais doce, um vinho do Porto, por exemplo. Então, pode ser, em alguns casos, espumantes. Então, necessariamente não tem. É isso que eu Não estou tentando existe uma padronização para que as pessoas aprendam o correto? Pronto, é essa a questão. Depende para qual tipo de harmonização que você quer fazer. As harmonizações. Por exemplo, carnes brancas. Vamos dizer que eu vou comer um peixe. É um vinho branco, né? Depende. É isso que eu queria aprender, que eu não sei. Pronto, depende. O que vai levar em consideração? Porque não é só ser o peixe. O peixe vai ser servido só o peixe? Qual com acompanhamento? Né? Qual é o acompanhamento do peixe? Né? E como é que a gente consegue... Use as características de semelhança ou de contraste. Porque semelhança e contraste, eles são os tipos, as duas técnicas. Mas dentro de cada uma delas, você vai levar em consideração algo que você quer engrandecer. Vou ser bem sincera. A harmonização por semelhança, ela é a mais fácil. Porque ela leva a semelhança que você está falando é isso, tipo doce com vinho doce, não é isso? Isso, exatamente. Ela é mais simples de se fazer. Então, exemplo, por exemplo, eu fiz uma torta de limão, eu fiz uma harmonização com uma IPA de maracujá, ácido com ácido, porque maracujá é ácido, limão é ácido, então, e é fruta, tá? Então, eu fiz uma harmonização por semelhança, porque eu levei em consideração essas características em comum, tá? Elas geralmente são as mais fáceis de fazer. As harmonizações por semelhança, porque ela leva em consideração algo que existe nas duas composições. Em compensação, a por contraste, apesar dela ser mais difícil, geralmente você tem sensações mais agradáveis com a de contraste. Porque é como se uma coisa desse uma sensação e a outra trouxesse outra sensação. Oi? Oi? Desculpe, Erika. Estava aberta, desculpe. Tá bom. Então, quando é com contraste, ela é mais difícil de ser feita, porque você vai ter que conhecer as características do prato e a característica da bebida, tá? Apesar que nos dois casos você tem que conhecer, mas assim, você vai conhecer e você vai ter que afunilar entre elas o que você quer variar, né? O que você quer contrastar entre elas. E aí, ela é diferente, mas às vezes, gente, é o que dá o tchan. É o que dá uma nova releitura, porque tu constrói um sabor novo, entendeu? Você tem um sabor aqui, que é do teu prato, tu tem um outro sabor, que é da tua bebida, que eles não são semelhantes, tá? E quando você casa, você cria um terceiro sabor. Na harmonização por semelhança, vou dar o exemplo que eu até dei. Mas se esse terceiro sabor foi ruim... Por isso que a gente tem que conhecer essas características do meu prato e essas características da minha bebida, para eu entender como que eu caso elas. Entendeu? Por isso que o que você precisa conhecer são as características dos dois.